Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Silveira. A gente vai dar continuidade nos vídeos sobre controlador de temperatura, né? Aí eu gostaria que você observasse aqui, pessoal, uma situação aqui, ó. Porque eu vou logo dizer aqui para vocês que trabalhar com resistência não é nada fácil, né? Porque ele gera grande quantidade de corrente, né? E você tem que ficar atento na instalação que você vai fazer, né? Então preste atenção aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, duas situações aqui, ó. Eu tenho uma linha 380 volts e tenho outra de 220 volts, certo? Preste atenção aqui. Se eu tivesse que ligar, né? Se eu tivesse que ligar três resistências, certo? Se eu tivesse que ligar três resistências, né? Qual era essa rede que eu ia usar aqui, né? Então vamos ver aqui que vou fazer aqui e vocês vão entender melhor, né? Digamos que cada resistência dessa aqui seja 350 watts. Que foi aquela mesmo daquele vídeo que a gente fez para descobrir o valor da resistência, da potência, lembra? Então vai ser essa aqui mesmo. Então, quem não assistiu o vídeo, né? Eu peguei uma resistência, não tinha marcação, a gente sabia que era 220, mas não sabia a potência, né? Então pela lei de ohms, a gente mediu com um tímetro, né? Deu, se eu não me engano, não lembro mais, né? Mas uma quantidade de X ohms, certo? A gente pegou, fez uma formulazinha matemática, a gente convertemos essa ohms para potência, né? Potência ativa. A gente conseguiu chegar na potência da resistência, que é 350 watts, né? Aí de lá, a gente vai pegar esse exemplo aqui, ó. Então, aqui, ó. Então se eu fosse ligar essas três resistências em 220, seria assim, ó. Eu teria uma linha fase dentro dela. Fase neutro, certo? E ela aqui, ó, seria bem aqui assim, ó. Então seria aqui A1, A2, A3, certo? Aqui 350 watts, aqui também 350 watts, aqui 350 watts, então 350, 350, 350, né? Dá 3, 6, 9, dá 900, dá 1050, né? Watts. Aí a gente vai ver aqui, ó, quanto que vai passar de corrente para cá, ó, certo? Então, a gente olhando para aí, a gente vê que aqui, ó, aqui seria, né? A corrente aqui, se eu tenho potência igual a tensão dividido pela corrente, é a mesma coisa dizer corrente é igual, né? A tensão, né? Só mudar aqui, ó. Esse para cá e esse para cá. Então, a tensão é dividida pela potência, certo? Né? A potência, aliás, pessoal, se não, estou meio maluco. A potência é igual a tensão vezes a corrente, certo? Eu fui dele porque eu fiz meio aleatório. Mas aqui assim, ó, né? É VA, né? Potência aparente, né? Aí, como é resistência aqui, eu não preciso de cosseno φ aqui não, né, pessoal? Vezes cosseno φ. Eu não preciso, porque aqui não tem perda magnética. Então é só, então tira o fator de potência e vai só
tensão vezes corrente, né? Aí eu quero a corrente, né? Aí esse camarada aqui vem para cá, ó. O P já estava aqui em cima, ó. Aí o I empurrou a tensão lá para baixo, então ficou assim, ó. Então essa corrente aqui vai dar, essa potência que é 350 watts, certo? Dividido pela tensão que é 220, certo? Eu vou cortar esse zero com esse zero. Aí vai ficar 35 dividido por 22, né? Vai ficar 35 dividido por 22. Eu já subi aqui, ó. Deu 1,59, né? Eu vou arredondar aqui porque, como tinha mais casos de pedote aqui, ela vai cair. Pegou aí vezes 59. 1,60 amperes. Então, nesse ponto aqui, ele ia passar bem aqui assim, da primeira, aqui vai circular aqui, ó, 1,6 amperes, né? Aí vai circular mais aqui 1,6 amperes, e aqui vai circular mais 1,6 amperes, certo? Aqui, ó, aqui circula 1,6 amperes, aqui circula outro 1,6, né? Vai dar 6, 6, 12, já dá 32, 3,2 amperes. Aí se eu vir pra cá, aí vai somar as 3, né? Eu vou ter que dar as 3 aí, né? Vamos ver aqui, ó, 1,6 vezes 3, vou fazer essa soma, 3, 6, 18, vai 1, 3, 3, 1, 3, 1, 4, né? Puxa essa vírgula pra cá, tá com a total aqui, ó, aí em total vai dar 4,8 amperes, certo? Vai dar, né? Então observe aqui, ó, esse fio aqui, ele teria que suportar 4,8 amperes. Agora vamos ver aqui, ó, né? Se eu fosse fazer aqui, 380 volts. Aí se eu fosse ligar essas resistências, já não mais seria desse jeito, né? Seria assim, ó. Certo? Seria assim, ligação estrela. Aqui seria uma fase R, aqui seria uma fase S, e aqui seria uma fase T, certo? Aqui, aqui e aqui, certo? Então, agora, então eu teria que ter 380 aqui, ó, né? Daqui para cá 380, né? Daqui para cá 380 volts, né? Volts. Daqui para cá 380. Então a gente organizou as resistências em série, né? Como é para suporta 220 volts, né? É o mesmo pensamento do motor, pessoal, aqui, ó. Se ele suporta 220, eu coloco ela em série, certo? Agora vamos ver quanto é que vai dar aqui. A corrente aqui, se vai dar a mesma coisa, ou se aqui vai dar maior, ou se vai dar menor, né? Vamos fazer aqui. Então, como seria isso aqui, ó. Então aqui, ó. Aqui às vezes a potência não vai mudar aqui, né? Porque 350 watts é 350 watts, né? Pode ser qualquer tensão. Então aqui vai ser aqui é 350 watts, aqui é 350 watts, e aqui é 350 watts, certo? Então vamos aqui, ó. Então aqui eu posso somar aqui, ó. Posso somar essas duas resistências, né? Então seria aqui, ó, potência
é igual a V vezes I. Então I é igual a potência. Ele pula aqui, ó. Certo? Pula. E o I por V para baixo. Então aqui vamos, ó. Então a parte aqui, né? Se ela está em série aqui, eu posso somar, né? Dá 750. Então vai dar 750 dividido por 380 volts, certo? Deixa eu ver quanto é que dá aqui, né? Então pessoal, aí 750 por 380 dá 1,97. A diferença. Se eu ligar em 380, né? Como a tensão é maior, a corrente tende a baixar. Se eu ligar as 3 em 220, duas fases, né? Eu vou ter 4,8 amperes. Ou seja, eu vou ter mais custo aqui em fiação do que aqui, ó, né? Além de ter uma carga pequena, eu não vou forçar muito a minha rede elétrica, né? E fica mais fácil eu trabalhar com corrente menor, porque eu vou ter economia de cabo, né? Eu não vou, como eu falei, comprometer minha rede com correntes altas, né? Porque às vezes a gente pega até a instalação de fim de rua, né? Que fica distante do transformador, e quando chega lá só aquela migalha de tensão, não chega nem completa. Então aí, ó. Então é isso aí, né? Então, essa aqui é uma forma de você trabalhar com resistência, né? Ter muito cuidado quando for ligar as resistências, se der para você trabalhar com 1080, entendeu? Imagina você ter 10 resistências ligado em 220 e 10 resistências ligado em 380. Você vai ter uma economia muito maior de fios, né? Entendeu? E aqui agora a gente vai fazer aqui um trabalhozinho. A gente vai agora vou mostrar aqui para vocês como é que se calcula resistência, como é que se calcula a resistência de aquecimento para um determinado volume em um tanque. Vamos supor que eu tenha 300 litros, preciso aquecer esses 300 litros em 45 minutos, certo? Eu preciso aquecer esses 300 litros em 45 minutos e eu quero saber qual a minha resistência que eu vou colocar, certo? Beleza? Então pessoal, ó, aquecer 100 litros em 30 minutos. Qual será eu quero aquecer 100 litros, né, fazer uns mais baixos, né? Eu quero aquecer 100 litros de água, né, em 30 minutos. Né? Eu preciso fazer um processo, né? Esse processo ele tem que levar no máximo 30 minutos para aquecer, porque se demorar mais eu vou perder a minha produção, né? Então eu quero aquecer em 30 minutos. Então o que eu devo fazer, né? Primeiro você tem que pegar a fórmula, né, da energia térmica, né? Que é em J, que é isso aqui, ó. Então será o que, né? Que é energia térmica, né? Vezes o calor específico, vezes a massa,
vezes ΔT, certo? ΔT. Aí, pessoal, o que esse calor específico, né? É o calor específico da água, né? Que é igual a 1. Mas a constante térmica da água, né? Ela é 41,86 Joule. 4.186 Joule. Certo? Vou tirar esse jogo aqui para não atrapalhar. Então, a constante térmica assim como existe a constante térmica do ar, do aço, né? De todos os materiais, né? Você pode puxar uma tabela, né? Essa forma você pode usar para qualquer outro tipo de aquecimento, né? Uma estufa, né? Um material, né? Aí você vai pegar lá, né? Aí você vai saber, né? Qual é a constante, né? Térmica da água. Aí ele vai dar esse valor aqui, 4,186. Né? Aí a massa da água, quer dizer, 1 litro de água é 1 quilo. Então aqui vai dar 100 quilos, né? Vai dar 100 quilos. Esse aqui, né? Vou tirar esse K para não atrapalhar. Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura inicial, né? No momento que você está colocando água no tanque, até a temperatura final no momento que terminou o aquecimento, né? Pela minha experiência, geralmente quando eu vou fazer isso aí, quando eu jogo água dentro do tanque, né? Que eu já fiz muitos aí, ele aqui, né? Não sei na região que vocês moram aí, né? Mas na minha aqui, a água já chega com 27 graus. Já sai a tubulação com 27 graus. Né? Aí para mim chegar a 50, né? Aí será 50. Pessoal, para não ficar quebrado aqui, o número, para ficar redondinho, digamos que a minha temperatura inicial seja 20 graus, certo? Será isso aqui, ó. ΔT será 50, né? 50 menos, que é o final aqui, ó, 20 graus, certo? Eu só for botar 27, aí vai dar aquelas contazinhas muito quebradas. Né? Vou botar aqui, ó. Pronto. Aí aqui, ó. Então seria minha energia térmica seria isso aqui, ó. 41, 86 vezes 100. 50 menos 20 vezes 30, certo? Então aqui seria, eu vou usar aqui a calculadora aqui, com vocês. Então pessoal, aqui seria, se eu multiplicar tudo isso aqui, vai dar 12 milhões e 58 mil, né? Que é a energia térmica, né? Aí vamos aqui, ó. Aí agora a gente vai partir para a potência, que a potência, né? 12 milhões e 58 mil joules. Né? Aí a potência, ela é dada em joule sobre tempo em segundos, certo? Você pode pesquisar em qualquer livro de física que tem isso aí, né? Ou de física ou de química, para fazer esse cálculo. Então a minha potência só a potência ativa, né? É a potência ativa. É a potência capaz de receber. É a potência capaz de transformar um contato de energia elétrica em aquecimento, né? Quer dizer, ela funciona um transdutor, ela pega uma unidade para outra. Quando ela é aquecida, ela gera aquecimento, e esse aquecimento gera calor, tá entendendo? Então vamos aqui, ó. Então pega esse valor aqui, ó, coloca aqui, 12.000, certo? Dividido pelo tempo em segundo, né? A gente já tinha feito aqui já, né?
Deu 30 segundos, deu 30 minutos, né? Eu vou 1 minuto aqui, ó. Então 30 minutos. Só que eu quero segundos, né? Se 1 minuto é 60 segundos, né? Então quanto vai ser? Os minutos vai ter 30, né? Então já que eu vou fazer aqui, ó. É só explicar, né? 3 vezes 6, 18. Eu coloco o 2 zero aqui. Vou colocar esse 2 zero aqui, ó. Certo? E vou fazer essa soma aqui agora. Vou pegar 125.580 dividido por 18, certo? Pra gente saber a nossa resistência. Então, pessoal, aí fazendo essa soma aqui, ó, ele vai dar 667 watts. Só que não existe isso aqui no comércio para vender, né? A gente vai fazer o quê? Coloca 700 watts. Se você não tiver uma 700, portanto, 350, né? Aí 700 watts. Aí desses 700 watts aqui, pessoal, quando você for fazer lá, ó, vou mostrar aqui. Então um vídeo que eu calculei essa resistência, mostrei o tanque, por exemplo, o tanque. Eu vi isso aí, né? Se você procura lá no meu canal, tem. Né? Aqui, ó. Aí aqui o tanque, certo? Aí o tanque, você vai colocar uma resistência aqui desse lado, ó, e outra resistência aqui, certo? Você vai ter que colocar essa resistência bem abaixo aqui, ó, perto da saída do produto, ó, ou da água, certo? Aí você pergunta assim, aí onde é que eu vou colocar o meu sensor de temperatura? Também aqui, ó. Aqui. Vai ficar o PT100 aqui, ó. PT100 ou termopar. Bota aqui, ó. Né? Eu boto a minha resistência aqui. Deu 700 aqui, eu boto um de 350 aqui. Boto o outro de 350 aqui. Então, tenho duas resistências divididas no tanque, certo? Aí, pessoal, observar que quando começa a aquecer, a temperatura, ela primeiro aquece em cima, né? E vem descendo, né? Porque por isso que é perigoso você botar a resistência, a termopar aqui em cima. Aí ele vai medir logo em cima, mas aqui embaixo vai estar frio. Porque o calor ele vem de cima para baixo, igual o gelo. Né? Você vê aquele fios, né? O pessoal partindo de cima do gelo, né? Ele se quebra, aí embaixo é água. É do mesmo jeito. Primeiro o gelo em cima, depois ele descendo para baixo. Aqui do mesmo jeito. Ó. Aquece em cima, aquece, depois chega aqui. Ó. Se lá no seu projetozinho lá, se você tiver um aeradorzinho aqui, né? Aí não, ele vai misturando, vai aquecendo por igual. Se tiver uma hélice aqui, não. Mas se não tiver hélice, vai ter que esperar ele aquecer em cima, ir descendo, até aquecer embaixo. Né? Então pronto, o cálculo é bem simplesinho, não tem problema nenhum. Vocês podem dar uma revisada aí em outros livros, né? E vocês vão ver que o cálculo é isso aí. Né? Para qualquer tipo de aquecimento. Se eu quiser aquecer uma água, se eu quiser aquecer uma graxa, qualquer outra coisa. A única coisa que vai diferenciar é o calor específico. Né? Vai mudar, porque você tem a tabela, aí na tabela tem um calor específico de cada unidade. Né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês.
Quem assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like. Se não quiser deixar o like, né? Se inscreve, que isso é importante para o canal crescer, né? A única contribuição que você pode me dar é essa: se inscreve no meu canal, em troca a gente passa conhecimento, né? Não se esqueça que o YouTube, ele serve a gente como um mentor. O mentor é aquele profissional que a gente precisa para sempre estar tirando nossas dúvidas, porque a gente não sabe de tudo, né? Sempre vai ter alguém que está superando a gente vai ter gente que aí, você também não tem pessoas menos capacitadas, a gente está acima de outras pessoas, né? Mas a gente tem que ter o YouTube como mentor, porque tem muita gente boa aqui que a gente aprende muito, né? Eu particularmente sou um desses, né? Eu gosto muito de assistir o YouTube. Toda vez que eu assisto, que eu gosto, eu deixo meu likezinho lá e também me inscrevo, beleza? Até a próxima.